Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Umbanda em Pauta. Eu sou o Yuri. Eu sou a Carol. Eu sou o pai Will. E hoje a gente está aqui para trazer o tema sobre pombogiras. Trazer um pouco mais de informação para vocês aí de casa. E vou passar a palavra para o pai Will. Começar a trazer um pouco das histórias dessas moças tão famosas para a gente da Umbanda. Acho que Pombogira é uma figura importante dentro da nossa religião. Ela veio junto com a Quimbanda, na verdade, quando se associa dentro da Umbanda. Então, ela foi muito mistificada já, né? Eu acho que é uma figura muito parecida com os Exus, já mistificado na parte de demônio e tanto mais. Eu acho que isso acaba trazendo dessa forma, mas eu acho que ela é essencial, né? Essencial porque elas carregam muitas magias, né? Eu sempre costumo falar que a Umbanda, ela, se tem a força masculina, tem a magia feminina, né? Então eu acho que as mulheres, né, as pombogiras, quando elas chegam, elas trazem essa magia, trazem esse axé, trazem esse amor e tudo mais. E a figura das pombagiras, elas ainda sofrem muito preconceitos, né, pai? Porque as pessoas comparam muito com prostitutas, pelo falta de saber, associam figuras que na verdade não é a realidade, né? Na verdade, eu acho que tudo começa com preconceito, né? Uhum. Eu acho que se todas fossem prostitutas em suas encarnações, não teria problema algum. Sim. Na verdade, primeiro porque ser prostituta ou não ser prostituta não faz uma pessoa bom ou mau caráter, né? Na verdade, a gente tem no terreiro pessoas que trabalham na prostituição, que vêm na assistência, que vêm buscar ajuda, e não significa que são umas pessoas de má índole, de mau caráter, ou que machucam as pessoas, ou que fazem mal, e o inverso também existe. Então eu acho que a profissão que carrega não determina a postura ou a decência ou o caráter de uma pessoa, isso tampouco de um espírito. Então eu acho que quando os espíritos de pombogiras começaram a se manifestar e trazendo em terra as suas histórias e suas vivências do tempo de encarnado, do tempo de vida, acaba afugentando um pouco e fazendo com que esse preconceito já enraizado, né, porque é um preconceito que já existia, crescesse dessa forma, né? Então, se Exu é demônio, a pombogira também é o demônio mulher, né? A mulher demônio ali. Então, eu acho que isso vem desse já preconceito desde lá de trás pela profissão. Então, é o que eu acho que associa isso. Não significa que uma pessoa que trabalhe com uma prostituição seja uma pessoa de mau caráter. E isso ainda existe, né? Então, a pessoa que geralmente trabalha com isso já não comenta a profissão que tem para as pessoas, porque nem os amigos às vezes entendem, a família não entende, Não aceita, né, aceita. Mas ninguém procura saber o porquê que essa pessoa chegou nessa profissão ou naquele momento, se foi por uma necessidade, se for por o único caminho que ela tinha naquele momento, ou se for porque é algo que ela realmente queria ou que ela se identificava e tudo mais. Então eu acho que se existe o preconceito vivo de pessoas vivas, isso se estende daí aos espíritos e aí acaba se estendendo às pombogiras. Essa semana eu vi um vídeo, pai, que falava que o Brasil é um país que tem grande manifestação desses espíritos, né? Esses espíritos pombagiras. E o vídeo trazia a informação que nada mais era que o espírito de mulheres que foram perseguidas pela Igreja Católica, demonizadas, vulgo por bruxaria. O senhor acredita nisso? Eu acredito em partes. Eu acredito que exista sim muitas histórias de mulheres perseguidas, né? E não mulheres, como a gente estava falando da prostituição, né? Feiticeiras, porque muitas vezes as pessoas também eram mortas e perseguidas pela igreja porque tinham o dom da cura, porque conheciam um pouco de ervas, porque conheciam um pouco de
de outros tipos de uma magia que propriamente dito não existia nenhuma magia de bruxa, né? Mas uma magia simples de um chá, como vem dos bugres, dos índios, né? Dos nossos ancestrais, que não existiam médicos na época. Então, eles acabavam tendo um conhecimento de uma vivência de ervas. Então, quando as mulheres identificavam esse conhecimento ou tinham esse conhecimento, acabavam sendo identificadas como bruxas. Se ela curou uma pessoa, curou outra, então cuidado, porque se ela curou, ela pode matar também. Então, ela era vista como bruxa. E muitas mulheres foram mortas por causa da bondade que tentavam fazer também. Lógico que existe todo o conhecimento sobre bruxaria, porque eu acredito muito nisso, que existem pessoas com esse dom, porque para mim eu vejo isso como um dom da bruxaria, né? E que realmente eram perseguidas e acabavam sendo mortas por esse fato. E eu acho que a bruxaria, na época que existia o dom da bruxaria, poderia ser considerada a nossa religião mesmo. Sim. Né? Eu já li alguns livros, eu gosto muito de contos românticos espíritas e tem muitos livros que falam sobre isso, né? Tem um que se chama Gisele, Amante do Inquisidor, da Mônica de Castro. Quem nunca leu, leia, eu recomendo, é um dos melhores que ela já escreveu, para mim um dos melhores. E conta uma história de uma mulher que era amante do padre e que ela seduzia as pessoas e acabava usando da bruxaria, né? Para se aproximar de alguém, da pessoa. E aí ela passava as informações para a igreja, para o inquisidor ia lá, pegava tudo que era da pessoa, a pessoa acabava morrendo e ela dividia com a igreja. Então, eu acho que muitas histórias sobre isso podem ter acontecido sim, então eu acho que isso acaba sendo real, porém acho que não seria generalizado, sabe? Todas as pombogiras. Eu acho que existem histórias e assim por diante. E, pai, na sua visão, assim, qual é o papel que as pombagiras elas têm no campo espiritual? Eu acho que pombogira, para mim, carrega magia. Para mim, pombogira ela é responsável por tudo que há de sentimento. Se o Exu ele traz a nossa segurança física pelos caminhos que a gente persegue, eu acho que a pombogira ela traz a nossa proteção na nossa família, no nosso caminho amoroso, nosso caminho de relação pessoal com os amigos, com os vizinhos. Eu acho que esse é o âmbito de trabalho dela nesse sentido. Eu acho que esse é o âmbito, porém não é só isso que ela faz. Eu acho que tudo ela pode fazer. Eu acho que ela pode nos proteger, nos conduzir, nos amparar. Eu conheço pessoas que têm suas pombogiras como seu alicerce, sua direção, seu caminho, sua vida. E acho que serve para isso. Eu acho que se você tem a sua pombogira como a sua melhor amiga, sua conselheira, sua raiz, sua percepção, seu carinho, ela vai se tornar e ela vai ser esse caminho. Na casa a gente tem isso como doutrina, de que ela é responsável pela nossa parte amorosa, nossa parte afetiva, nossa parte familiar, mas eu acho que ela pode ser o que ela quiser, né? Tipo, eu acho que ela representa isso. Eu acho que a pombogira hoje ela representa realmente o poder feminino. Sim. Que é uma coisa que foi por muitos anos abafado, foi por muitos anos esquecido e que hoje ainda é difícil, né? Hoje ainda você vê as mulheres não tendo a mesma igualdade que homens. E eu acho que a força dessas senhoras, dessas pombogiras, eu acho que isso ajuda. Eu acho que faz com que isso acenda uma luz ainda nesse caminho escuro sobre igualdade ou sobre mulher e homem, essa parte desparelha. Isso, essa é a palavra. E elas também são alegria, né, pai? A gente pode perceber que muitas, quando se manifestam, né, nos terreiros, elas vêm dançando, né? Elas vêm felizes, trazendo esse axé para nós também, né? Eu acho muito isso. Eu acho que a pombogira ela traz alegria, traz amor. E por mais que às vezes você tenha uma pombogira mais séria, né, mais que não ri muito, que não participa muito daquela conversa ou daquele momento, mas ainda assim a energia de alegria se sente. Então
eu acho que cada pombogira tem sua personalidade. Eu acho, não, tenho certeza disso, na verdade, né? Que cada espírito tem sua personalidade. E as pombogiras também têm suas personalidades dentro de um terreiro quando elas chegam. Então tem pombogira assim que não traz essa alegria, que não fica girando, que não fica rindo, que não fica gargalhando, que às vezes senta, vai ali, faz o trabalho e quer ir embora. Mas ela traz a alegria pro seu filho de alguma forma, entende? Tipo, mesmo que seja durante um trabalho, mesmo que seja durante um atendimento, aquele momento de alegria ela consegue trazer pro cavalo, pro médium naquele momento, sim. Pai, e pro senhor, qual é o mito que o senhor gostaria de esclarecer nesse momento que, tipo, as pessoas rotulam uma pombagira? Eu acho que é o que a gente começou falando no começo, né? De rotular elas como, são prostitutas, são bruxas. Eu acho que elas são tudo isso e mais tudo que elas quiserem ser. Então elas podem ser prostitutas, elas podem ser bruxas e elas podem ser o que mais elas quiserem ser. Eu acho que quando elas se manifestam por elas serem espíritos, elas conseguem trazer pra gente um nível muito maior de entendimento, né? E é muito isso. O que você quer ser? Ela pode ser o que ela quer. Ela pode ser uma mãe de família, porque ela cuida da gente como se fosse filho. Ela pode ser uma amante impecável, porque elas falam muitas coisas baseadas nesse âmbito. Podem ser uma melhor amiga, uma conselheira, porque elas vão fazer esse papel como ninguém. E elas podem ser completamente femininas, sozinhas, sem depender de homem algum. Né? Elas conseguem mostrar isso. Então você vê muito isso nelas. Elas são coletivo, mas a história delas é singular, é pessoal, é intransferível. Elas criam isso e eu acho que isso é muito importante para a gente humano ter essa dimensão de que todos somos plural, mas também somos singular, que a gente tem uma história pessoal por detrás da convivência coletiva que a gente vive. E pai, tem uma pergunta que geralmente as pessoas mandam nas nossas redes sociais e tudo mais, que as pessoas sempre perguntam: e aí, como é que eu faço para saber quem é a minha pombagira? Vai trabalhar. Na verdade, não tem outro caminho. Eu acho que seria muito fácil. Eu acho sim que é possível quando a gente vê o espírito atrás de uma pessoa e fala: olha, Padilha está atrás de você, olha, a Dona Sete Sais está atrás de você, olha, Mulambo está atrás de você. É muito fácil a gente falar, porque às vezes a gente vê realmente o espírito ali. Na nossa casa, a gente não costuma dar nomes, porque eu acho que faz parte do desenvolvimento. Eu acho que é muito melhor o médium saber por ele, pelo espírito. Então a gente vê às vezes um médium aqui comigo 2 anos, 3 anos, que acaba não sabendo o nome da pombogira, ou o nome do espírito, o nome do Exu, o nome, né? Com quem trabalha. Tem uma intuição, mas aquela certeza ainda não tem, até que o espírito realmente se manifeste, risque seu ponto, se apresente e tudo mais. Então eu acho que a melhor forma de você conhecer o nome dos seus espíritos é através do seu desenvolvimento mediúnico. É você estar dentro da sua casa e através dos trabalhos, das giras, esse espírito se manifestar e passar para você as diretrizes de quem ele é, o que ele gosta. Porque não é porque você trabalha com a Dona Padilha, a Carol trabalha com a Dona Padilha, a Camila trabalha com a Dona Padilha, que as 3 vão tomar champanhe juntas. Pode ser que uma prefira um vinho, pode ser que uma prefira uma outra bebida. Então eu acho que elas são espíritos com o mesmo nome, trabalham na mesma falange, mas esse entendimento do que elas bebem, do que elas fumam, é esse pessoal. Pode ser que elas bebam champanhe? Pode ser. Mas pode ser também que uma delas não queira beber champanhe. Então eu acho que é muito pessoal esse momento que a gente tem para conhecer o seu espírito, saber o nome do seu espírito. Então eu sei que quando a gente entra num terreiro, a gente fica muito afoito, nervoso, querendo conhecer com quem eu trabalho, quem é meu Exu, quem é minha pombogira, como é que vai ser, como é que não vai ser, o que ele bebe, já posso trazer o charuto, já posso colocar capa, posso pôr saia, posso isso, posso aquilo, e você perde toda a parte mais prazerosa da vida, que é o conhecimento, porque às vezes a gente está lá trabalhando, aquele espírito se manifesta de alguma forma,
E aí você começa, nossa, eu senti isso aquele dia. E aí você começa a ligar as coisas e você fala, nossa, então é a dona tal, é a pombogira tal, é a pombogira isso. E aí ligar toda aquela história do espírito na sua vida. Então eu acho que isso não existe nada que pague, e às vezes saber o nome é o menos importante. Porque ela sabe quem é você, e isso já basta. Você sabe quem é ela, mesmo não sabendo o nome, você sabe pelo cheiro, você sabe pela energia, você sabe pelo arrepio, você sabe pelo sentimento, você sabe pela batida do coração quem é a sua mãe. Então, essa conexão já existe, já liga vocês. Então, saber o nome é de menos. Indo para a nossa última pergunta desse episódio. Uma pergunta que eu acho que é bem polêmica, talvez, que é sobre o homem incorporar a pombogira. Muitas pessoas falam que a essência feminina fica, outras falam que não. Eu aprendi no meu tempo de criança, no primeiro terreiro que eu frequentava, homem não podia incorporar a pombogira de jeito nenhum. Minha mãe de santo dizia que se homem incorporasse pombogira, virava folha, né? Folha já era, mas virava folha, né? Era o termo que ela usava na época, mas isso 30 anos atrás. Hoje, eu acho que homem incorpora pombogira da mesma forma que mulher incorpora Exu. Então, antigamente, mulher incorporar o Exu era o normal. Agora, o homem trabalhar com a pombogira não era normal. Mas eu sempre acredito na essência e na energia. Eu acho que a energia permanece, eu acho que a energia fica. Eu não acho que você vai virar gay por esse fato, né? Porque a gente já tem uma orientação sexual de nascença, não se adapta, não muda, né? Mas a energia permanece. Então, eu não vejo problema quem gosta de trabalhar com pombogira, quem gosta de trabalhar com Exu, mas eu acho que são sempre dosado, como tudo. Da mesma forma que se a gente trabalhar só com Exu, só com pombogira, só com caboclo, só com preto velho, as coisas tendem a não andar bem quando a gente consegue trabalhar com todas as linhas de uma forma uniforme. Tem espíritos que a gente vai se adaptar melhor? Lógico que tem. É difícil quem não gosta de uma energia de pombogira, quem não gosta de uma energia de Exu. É difícil quem não gosta dessa gira quando tem esquerda, quando que corre essa energia mais rápida, essa energia mais alegre. Mas é gostoso também você chorar com o preto velho, né? É gostoso também você ver, igual o sábado passado, um trabalho com caboclos, né? Tipo aquele brado, aquele pisado firme no chão, aquela energia mais fixa, né? Que não corre tanto, mas que é gostosa, que é pesada. Então, acho que tudo tem que ter o equilíbrio. É isso. O senhor vai deixar sua mensagem hoje? Pergunta daqui. Pode falar. A Grace Silva Oi, Grace. quer saber como ela descobre o santo dela. O santo, na verdade, se for pro orixá, você tem que procurar um jogo, na verdade, né? É assim que a gente faz na nossa casa, através de um jogo, né? Aqui a gente joga pelo jogo do Obi, mas também tem casas que fazem o jogo dos búzios, mas seria a forma que você tem de encontrar quem é o seu santo, o seu orixá, no caso. Tem mais alguma pergunta? Tem dela também, mas o pai já respondeu. Ela queria saber qual é o Exu dela e qual é a pombogira. Isso é mais o tempo daí de trabalho para você sentir de verdade essa conexão, é só na experiência mesmo do que a gente te falar um nome e você cultuar esse nome. E eu sou muito de um pensamento que a gente é quem a gente cultua. Então, se eu falar para você, você é da pombogira Dona Sete Saias, e você vai cultuar ela com todo o seu amor, com toda a sua devoção, daqui 10 anos, quando você for descobrir a tua pombogira, vai ser a Dona Sete Saias, porque você vai cultuar aquele amor, vai cultuar aquela energia, essa energia acaba fazendo parte da sua existência, acaba fazendo parte de você. Então, a gente é quem a gente cultua. Então, quando como a gente procura não dar nomes, é por esse fato, para que você tenha o culto junto com
o seu desenvolvimento, o seu amor, que esse amor brote pela sua pombogira através do que ela te dá todos os dias, te mostra todos os dias, e não por um nome te dado, e você começar a ter amor só porque teve um nome perto de você. E pai, para as pessoas aí que estão nos assistindo e nos ouvindo, né, o pai gostaria de compartilhar alguma vivência que o pai teve, né, com a sua pombogira, alguma história que possa servir para as pessoas que estão aí nos ouvindo? Na verdade, eu tenho uma história com a Dona Sete Saias, que eu acho que foi uma das histórias mais marcantes da minha vida. Foi fora de um terreiro, e eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida, assim. E foi uma materialização. E é uma história que mexe comigo, assim. Eu tinha feito uma amarração na época, tinha 19 anos, tinha feito uma amarração, e através do baralho dela. E tinha me esquecido desse fato, isso já estava enterrado numa árvore que ela tinha comigo, numa floreira que ela carregava comigo dentro da minha casa por muito tempo. E um dia essa pessoa tinha viajado, porque tinha morrido alguém da família dessa pessoa, e aí eu estava na casa com meu irmão, e a gente estava bebendo e jogando baralho. Essa pessoa chegou, e aí eu falei, vamos para casa. Não, vamos ficar aqui jogando baralho. Acabamos ficando jogando baralho. A gente tinha bebido muito, estava comendo pipoca, e acabou que o momento acabou essa pipoca. E aí a gente foi comprar pipoca numa farmácia que tinha. Eu morava em Paranaguá na época. E aí tinha uma farmácia que ficava aberta no centro, perto de onde eu morava. E a gente foi nessa farmácia comprar a pipoca. E não tinha pipoca. E aí fora essa farmácia a gente tinha que descer, assim, passava pelo Banco do Brasil e descia no final da rua. Tinha uma outra farmácia lá embaixo, mas era um pouco mais distante, mas a gente estava andando. E aí nisso eu tenho certeza absoluta que de dentro desse banco saiu uma mulher com muito ouro assim nos braços, e um homem. Ai, me arrepia. E aí parou e a gente começou a conversar. E o meu irmão estava muito bêbado. Muito bêbado. E nós estávamos em 3, né? E aí ela começou a conversar com o meu irmão, e o meu irmão começou a conversar, vamos lá jogar baralho com a gente. Do nada. E, tipo, do nada, sem conhecer ela na frente. E o detalhe é que esse homem que estava com ela, ele simplesmente dobrou assim, porque o Banco do Brasil ficava entre duas ruelazinhas assim, não sei se lá é assim ainda, mas ficava entre 2 ruelazinhas. Ele saiu assim, dobrou por essa ruazinha e sumiu. Mas aquilo para mim não me marcou depois, né? Tipo, de você rever toda a história, mas na hora que ele sumiu, tipo, para mim não, né? O que ela ficou fazendo sozinha ali não me importou tanto. E aí vamos jogar baralho. Daí ela falou, eu jogo baralho com vocês. Só que antes eu preciso levar vocês em um lugar. Daí meu irmão abraçou ela pelo pescoço e saiu. E eu atrás, com essa outra pessoa. E aí essa outra pessoa era crente, evangélica. E aí essa pessoa disse assim pra mim, apertou minha mão e disse, amor, é uma pombogira. Não deixa o Felipe ir junto, é uma pombogira. E essa mulher dessa pombogira disse assim pra mim, essa mulher que estava lá, ela disse assim pra mim, apontando de dedo na minha cara, quando eu falei, vamos jogar baralho com a gente, ela disse assim, você sabia que mexer com baralho é muito perigoso? Mas, tipo, eu também não tinha me atentado sobre o que tinha acontecido, quem estava ali, o porquê estava tudo ali. Aí, quando essa pessoa me disse, amor, é uma pombogira, aí eu já tinha certeza quem era e o porquê estava ali, porque daí parece que aquela única frase ficou martelando na minha cabeça sobre você sabia que mexer com baralho é perigoso, você sabia que mexer com baralho é perigoso, você sabia que mexer com baralho é perigoso. E aí, nisso eu falei, Fê, espera, o meu irmão, né? Ele riu pra mim, virou pra trás e disse assim, para de ficar rezando. E eu não conseguia rezar. Não conseguia, eu tentava rezar e não conseguia, tentava rezar e não conseguia. E aí nisso, ela falou, então vocês esperam aqui que eu vou buscar um negócio. E quando ela entrou para um lado,
eu agarrei meu irmão e desci correndo, sentido essa farmácia que a gente estava indo. Ela parou no meio da esquina e gritou: Felipe! Que era o nome do meu irmão, sem a gente se apresentar. Meu Deus. E a gente olhou para trás, me arrepia. Ela estava da mesma forma que eu sempre via a Dona Sete Saias, que era com as mãos assim, que era... Né? E dando risada para mim. E aí a gente seguiu sem olhar para trás, da mesma forma que ela veio, ela foi embora. E pelo incrível que pareça, assim, eu juro para vocês, por ela que está aqui, que essa árvore acabou morrendo logo em seguida, assim. Esse relacionamento não acabou, ficou mais 7 anos, 8 anos, eu acho, 6, 7 anos, e depois que veio acabar. E que eu acho que mudou muito a minha vida, na verdade, né? Porque foi um relacionamento hétero, que não era eu, não era minha vida, não era minha existência, não era minha... E não era que ela era contra aquele relacionamento, pelo contrário, ela era a favor da minha liberdade ou da minha felicidade. Então, quando a gente fala sobre amarração, quando a gente fala sobre qualquer tipo de adoçamento, como as pessoas costumam diminuir a amarração, mas que para mim é a mesma coisa, é muito isso. Eu acho que quando você precisar amarrar alguém ou adoçar alguém, é porque esse alguém não é para você. E se não é para você, você não merece isso, né? Indiferente do bem que você acha que essa pessoa pode te fazer, em algum momento, em algum lugar, existe alguém que pode te fazer muito melhor, muito mais feliz. Então, eu sempre digo que antes de qualquer amor afetivo, é necessário o amor próprio. Que a hora que você tiver o amor próprio, o amor afetivo só se torna necessário quando te faz bem. Se não faz bem, não é. E aí eu acho que elas, as donas do nosso coração, servem para isso, para cuidar da gente, para amparar a gente, para guiar a gente por esses caminhos. Acho que essa história já valeu mais que a mensagem, né, pai? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de todos até o final desse episódio. E é isso. Tchau, gente. Guerreiros sempre. Guerreiros de Ogum. Até mais.